Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Obrigada, porque mais uma vez o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos dirigir, vai nos ensinar, vai nos exortar, vai nos corrigir. Porque nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui para avançar, para crescermos, para sermos mulheres mais sábias, mais tementes ao Senhor, melhores filhas, melhores esposas, melhores mães, melhores amigas. Nós queremos melhorar em todas as áreas. Portanto, fala conosco, Senhor, que essa seja uma noite de transformação, de metanoia, de mudança de mentalidade, de atitude, de vida. Que escamas caiam dos nossos olhos e que nós possamos crescer ainda mais no Senhor. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém? Bom, quero te lembrar algo que provavelmente você já viveu. Quem nunca não sentou numa mesa onde tinham amigas e você se sentiu à vontade, você comeu, você riu, você chorou, você abriu seu coração, você compartilhou suas dores. E depois que você saiu daquela mesa, você viu que aquela mesa não era tão bem confiável como parecia ser. Que aquelas pessoas não estavam com o coração de fato na sua dor, no seu problema, na sua amargura, do jeito que aparentava. E você viveu a dor da traição. De alguém que compartilhou algo que você expôs à mesa, de alguém que falou o que não deveria ter falado. Gente, eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque vai ser vergonhoso. Eu realmente acredito que uma de nós, em algum momento da vida, já vivemos uma experiência como essa. Mas a gente não só viveu experiências negativas na vida, né? Glória a Deus. Vamos deixar essa cara de azedo e de limão amargo, em nome de Jesus. A gente também já sentou numa mesa, que a gente estava passando por uma situação difícil. E aí veio uma amiga com um cafezinho, veio uma amiga com um abraço, com um conselho, com uma palavra de amor. Veio uma amiga cheia de Jesus que nos confortou e fez aquela mesa ser totalmente diferente. Fez aquela mesa ser uma mesa de cura. Fez aquela mesa ser uma mesa de restauração. A verdade é que a vida é feita de mesas. E vocês vão entender porque hoje eu vou falar muito sobre mesa, tá bom? Vocês vão entender. A vida é feita de mesas. Algumas mesas de desabafos, outras mesas de decisões. A vida é feita de mesas que curam, que restauram, que alegram. Mas a vida também é feita de mesas que ferem, que machucam, que aprisionam. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre os relacionamentos que nós temos à mesa. Acho que um dos maiores problemas das mulheres quando a gente fala de amizades é que elas estão sempre à procura da amiga perfeita, da amizade perfeita, que a gente nunca vai encontrar, porque de fato ninguém é perfeito. Todos nós precisamos do Senhor. E eu amo que Deus nunca precisou de mesas perfeitas para nos ensinar. Na verdade, nas mesas mais inusitadas, o Senhor nos deixou princípios, valores, ensinamentos. Jesus foi capaz de partir o pão numa mesa que ele estava sendo traído. Jesus continuou, consolou, confortou, transformou tudo ao redor da mesa. Então, hoje eu quero falar sobre as mesas que nós sentamos. E quais são as mesas que nós precisamos permanecer para termos amizades felizes, que edificam, duradouras, aquelas que talvez a gente deve se retirar. De fato, quando eu comecei a ler e estudar um pouco mais as escrituras a respeito desse assunto, eu fui pesquisar a origem da mesa, porque afinal nós íamos falar sobre mesa. E eu não sei se você sabe, mas a mesa se origina dos egípcios. E eles não criaram a mesa como de fato a gente conhece, como um lugar de comunhão, de partilha. Eles criaram a mesa com um único objetivo: tirar objetos do chão e ter um lugar mais alto para colocar. Foi um objetivo um pouco frio, se eu posso assim dizer. E ao longo do tempo que a mesa foi tomando esse lugar e essa proporção de comunhão, de partilha. Pois bem, a primeira vez que a palavra mesa é usada na Bíblia foi em Êxodo 25, quando Deus começa a instruir Moisés sobre qual seria o mobiliário que deveria existir no templo. Agora, o povo estava passando por um processo de um novo relacionamento com Deus. Deus queria que a presença dele fosse uma constante entre ele e o povo. Portanto, é criado um tabernáculo para abrigar essa presença constante do Senhor. E ele orienta Moisés de tudo que deveria ter ali no templo. E aí, a primeira peça, né, que ele fala,
não é uma mesa, é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nada mais é do que um objeto, nada mais é do que um lugar que fosse abrigar a presença de Deus. E eu amo que Moisés dá todas as instruções de como deveria ser tudo. Ele recebe todas essas instruções de quem? Do próprio Deus. Eu lembro que eu tinha um professor no seminário, que na verdade era o reitor do meu seminário. Era um pastor canadense, e ele brincava muito comigo, porque ele dizia que não entendia que ele morava no Recife, né? Ele era reitor do seminário, e ele dizia que não entendia porque os nordestinos gostavam de farofa, porque eu acho que é uma comida muito seca para o canadense, né? E ele tinha uma verdadeira paixão por ensinar sobre os objetos do templo. Então, logo que eu comecei a estudar sobre isso, eu tive uma boa lembrança das minhas aulas que eu tive na época de seminarista. Pois bem, o primeiro instrumento era a Arca da Aliança. O segundo, uma mesa. A mesa dos pães da propiciação. Sabe uma coisa interessante que eu estava pensando? É que Deus, o próprio Deus, deu não somente a orientação do que teria, mas do tamanho de cada objeto. Ou seja, se a mesa dos pães da propiciação tinha um tamanho para sentar-se, é porque Deus estava querendo inaugurar um novo tempo no relacionamento com o homem. Um tempo de quê? De intimidade, de comunhão, sentados à mesa. Era uma nova fase, e era uma fase muito importante. E aí talvez você me pergunte, por que você está falando sobre a mesa? O que é que tem isso a ver com o culto de mulheres de hoje? Bom, somente tudo. Hoje nós vamos aprender que a gente não pode sentar em qualquer mesa, que a gente não pode abrir o coração para qualquer pessoa, que a gente não pode conversar com qualquer pessoa, mas não, eu não vou te dar uma mensagem vitimista em que você está no lugar de, ai, eu tenho que evitar essas pessoas na minha vida, porque e você? Alecrim dourado, quer dizer que ninguém tem que te evitar? Quer dizer que você é a perfeita? Porque criou-se também uma grande alusão a falar. Tem mesas que eu não posso sentar, tipo assim, eu sou superior. Nessa mesa eu não sento porque eu já sou uma mulher tão santa, tão consagrada, tão consagrada. Não, não é isso que você vai ter de mim hoje, porque vocês sabem que eu não sou nada vitimista na minha pregação, pelo contrário. De vez em quando eu dou umas batidas bem boas, verdade ou não? E hoje vai ter, tá bom? Então, respira fundo e prepara, porque é muito importante. Por que eu resolvi falar sobre amizade hoje? Porque eu quero te ensinar que a gente não pode ficar em busca de amigas perfeitas. A gente precisa estar em busca de amigas de propósito. De amigas que conhecem a nossa vida, o nosso propósito e caminham na mesma direção. Hoje nós vamos aprender que amizade também é um território espiritual. Que amizade é muito mais do que um simples tomar de cafezinho, de chazinho. É muito mais do que um encontro casual para comer uma pizza. Amizade é um lugar onde alianças são feitas, mas também é um lugar onde feridas são abertas. Por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. Porque feridas são abertas, alianças são feitas, e às vezes a gente não sabe discernir quais são esses lugares. Portanto, eu quero falar de 3 mesas. Quantas mesas, gente? 3. Eu tinha feito 5, sim. Eu preparei um sermão longo, extenso e profundo. Mas eu pensei, vou cortar 2 mesas, porque senão elas não vão me aguentar falar tanto. Às vezes eu tenho... Obrigada. Às vezes eu tenho a impressão que eu estendo um pouco. E, na verdade, eu penso mais nas pastoras da nossa equipe, porque nós pregamos sempre a mesma ministração. E aí, eu falo muito rápido. Então, no meu sermão tem muito conteúdo, é quase que um livro. Mas, porque eu consigo ter essa agilidade. Nem todo mundo fala na mesma velocidade 2.0. E aí, as pastoras que falam mais lentas, quando elas veem, assim, 5 tópicos, elas começam a estremecer. Eu tenho uma amiga minha que disse assim, Thalita, pelo amor de Deus, para de me mandar teu sermão, que mais parece um DVD, um CD, um tratado, um livro. E aí, por amor a todas elas, eu disse, vamos deixar em 3. Eu vou pegar esses outros 2 que estavam no meio e vou transformar eles em outros sermões. Em mais 2 pregações, porque dá. Tem caldo. Tem ou não tem? Então, hoje eu estou bem boazinha, serão 3. Mas preparem-se. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Vamos falar de Jesus? Vamos. Hoje nós vamos falar de Jesus.
Porque vocês sabem que eu gosto de pregar um sermão expositivo. Geralmente tem um personagem, hoje ele é o centro das atenções. Melhor pessoa para ser o centro das atenções. Verdade ou não? Lucas 24, do 13 ao 35, diz assim: enquanto assim conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Se você não abriu, você pode prestar atenção. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. É que Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pois bem, Emaús era um vilarejo que ficava a mais ou menos 12 quilômetros ao norte de Israel. Ali estavam 2 discípulos caminhando. Jesus começa a caminhar com eles e começa a perguntar: o que é que tem acontecido nos últimos tempos? E aqueles homens, eu tenho a impressão que eles estavam um pouco frustrados, eles estavam decepcionados. Pois bem, a gente está triste porque Jesus não é que era o Messias, nós acreditávamos, né, que ele ia fazer algo diferente, mas de repente ele morreu. Ele morreu, algumas mulheres disseram que ele não está aqui, que ele ressuscitou. De fato, a gente foi no túmulo e viu que isso aconteceu, mas era como se eles estivessem frustrados. Eles queriam um Messias glorioso, triunfante. Aqueles homens, de fato, não criam nas Escrituras e nem naquilo que os profetas haviam dito, que o mestre deveria sofrer, que deveria padecer. Jesus está ali caminhando com eles, conversando com eles, mas eles não reconhecem Jesus. Eu acho até um pouco cômico esse momento em que Jesus começa a perguntar: me conta aí o que é que está acontecendo nos últimos dias. Jesus perguntando a respeito dele mesmo, de algo que ele de fato sabia. E quando eu li essa parte, pensei: meu Deus, por que Jesus pergunta a esses homens sobre algo que ele já sabia? Aí vem sempre aquela resposta: é porque Jesus tem paciência de ouvir o que a gente tem a dizer, mesmo que ele já saiba. Jesus sempre tem graça e paciência para nos ouvir, mesmo que tudo que a gente vai dizer, ele já conheça. Ele estava ali perguntando e dizendo assim: eu já sei tudo, mas eu quero ouvir da boca de vocês. Jesus começa a falar das Escrituras, mas aqueles homens não conseguem entender que era Jesus ali. Por quê? Porque eles não tinham a revelação. É por isso que a primeira mesa que a gente precisa se sentar é a mesa da revelação. Fala comigo: a mesa da revelação. Se você está assistindo, escreve aí, número 1, a mesa da revelação, para você não esquecer. A mesa da revelação. Jesus revelou as Escrituras para aqueles homens e em seguida abriu os olhos deles, porque eles não estavam conseguindo enxergar.
eles conheciam as Escrituras, eles tinham o conhecimento, eles tinham a informação, mas eles não tinham a revelação pessoal. E quando é que eles recebem a revelação pessoal? No caminho? Não. Conversando? Não. Quando Jesus senta na mesa e parte o pão com eles, eles recebem a revelação pessoal. Eu amo que mesmo Jesus caminhando, mesmo Jesus conversando com eles, Jesus não foi reconhecido, mas ao partir do pão, em sentando na mesa, eles conseguem perceber que ali estava o Cristo. Eu fiquei meditando nesse texto e pensando como que aqueles homens que tanto tempo estavam caminhando com Jesus, que já conheciam a Jesus, tiveram Jesus ali, no meio do caminho, conversando, perguntando, redaguindo, e eles não conseguiam perceber que era Jesus. Aí eu logo lembrei de quantas vezes nós estamos no meio do caminho, caminhando, e não conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado. Quantas vezes Jesus está conversando com a gente, Jesus está caminhando ao nosso lado e a gente não consegue perceber que Jesus está com a gente. Quantas vezes no momento de exaustão, de cansaço físico, a gente se levantou no meio da noite e a gente tinha que cuidar daquela criança que já tinha acordado umas 5, 6 vezes e você no auge do cansaço, quis chorar de tanto cansaço pensando, eu estou aqui sozinha. Mas você não estava sozinha. Jesus estava do seu lado. Quantas vezes, talvez numa oração baixinha, balbuciando, poucas palavras, você pensou, eu estou aqui sozinho. Mas você não estava sozinho, você estava acompanhado de Jesus. Quantas vezes caminhando não percebemos que Jesus estava do nosso lado? E aí só depois, como aqueles homens perceberam, era o Senhor. Era o Senhor lá em Emaús, era Ele, e nós não conseguimos perceber. De fato, o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos. Deixa eu pedir só um favor, vocês podiam tirar a luz do rosto das mulheres que estão aqui em cima do altar? Por favor, porque está bem no rostinho delas. Obrigada. Vai sair, gente, vai subir agora. Tá bom? Para vocês ficarem bem tranquilas e felizes, para o olho não ficar doendo. Ok? É essa bolinha assim, ó, que fica assim. Como é o nome disso? Tem uma bolinha no rosto delas. É aqui, esse negocinho preto aqui. Como é o nome disso? Spotlight, vocês vão entender. Pois bem, gente, o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer que era Jesus. Presta atenção, eles estavam passando por uma cegueira espiritual temporária. Quase que uma neblina da alma. E muitas vezes nós estamos assim, em uma cegueira espiritual temporária. Geralmente a dor faz isso. A angústia faz isso. A aflição na alma faz isso. A gente fica com uma cegueira espiritual temporária e a dor é tão grande que a gente não consegue perceber que Jesus está ali. Que Jesus está do nosso lado, que Jesus está falando com a gente. Então a gente não pode criticar os discípulos aqui e dizer, por que que eles não reconheceram Jesus? Talvez você também não reconheceu Jesus. Talvez você em momentos de dor e de aflição fez a dor ser maior do que a presença de Jesus. Talvez você em momentos de agonia fez a agonia ser maior do que a presença de Jesus. Talvez você e eu também não reconhecemos a presença de Jesus. E no meio de uma cegueira espiritual temporária, a gente até continuou caminhando, porque às vezes a dor não nos impede de caminhar. Mas nessa cegueira espiritual, ela pode nos impedir de enxergar o sobrenatural, de enxergar o milagre. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles tinham informação, mas não tinham revelação. E informação sem revelação é apenas religião. Nós precisamos sentar à mesa da revelação. A mesa em que o próprio Cristo se revela para nós. Por quê? Porque na mesa da revelação nós temos os nossos olhos espirituais abertos. E aí o texto fala que Jesus continua caminhando e aí eles dizem, não, fica aqui conosco, pensando que era uma pessoa qualquer. Só que quando Jesus se senta e num gesto simples de partir o pão, eles conseguem reconhecer que era o Cristo. Um gesto que Jesus já tinha feito repetidas vezes com eles. Foi o suficiente para que os seus olhos
se abrissem. E o texto diz assim: então os olhos deles se abriram. Essa expressão no original, no grego, diz assim: foram completamente abertos. Eu não estou falando de uma percepção física, eu estou falando de um milagre espiritual. Os olhos deles foram abertos, como lá em Gênesis capítulo 3. Lembra que quando o pecado entrou no mundo, o texto diz: os olhos deles se abriram e eles conseguiram perceber? Pois bem, foi essa experiência espiritual que eles viveram. Os olhos se abriram. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é precioso saber que a revelação e a mesa da revelação de Cristo nem sempre vem com a voz de trovão, nem sempre vem com um barulho poderoso. Às vezes vem com um simples gesto do partir do pão. Um gesto repetido, um gesto que a gente conhece do nosso Cristo, é capaz de tirar as escamas dos nossos olhos. A minha pergunta para mim e para você hoje é: com quem você tem sentado à mesa? Porque nem todas as mesas conduzem à revelação. De fato, algumas mesas são cheias de informação e não tem nenhuma revelação. Algumas mesas nos levam à religião, mas poucas nos levam a reconhecer o Cristo de verdade. Que mesas nós temos sentado? Sabe, algumas mesas alimentam o ego, algumas mesas distraem, algumas mesas, infelizmente, até nos levam a uma cegueira espiritual momentânea, porque a depender do que a gente ouve, a gente sente também. E hoje eu quero falar sobre a importância de uma mesa. A importância de sentar na mesa da revelação. Tem algumas mesas e algumas amigas que nem vale a pena. Tem pessoas que a gente ouve e a gente diz assim: não é a mesa da revelação, é a mesa da informação. E da informação duvidosa. E da informação maligna. É aquela pessoa que senta e ela não fala de propósito, ela não fala do céu, ela não fala de Jesus, ela só fala de pessoas. E geralmente quando fala de pessoas, fala mal de pessoas. É aquela pessoa: tu viu fulano, cicrano, soubesse de Beltrano e o que aconteceu com aquela outra pessoa? É a mesa de gente que, infelizmente, vai nos distrair, vai nos tirar do centro da vontade de Deus, vai nos tirar do propósito. Gente, eu reconheço de longe uma mesa longe da revelação. É aquela pessoa que começa a fazer aquelas perguntas para arrancar de você alguma coisa. Só que aquela pergunta com um tom negativo, porque ela quer que você fale. Aí eu falo: Satanás, eu estou vendo o que você quer que eu responda, mas eu não respondo não. Por quê? Porque quem tem discernimento espiritual entende o que é uma mesa de revelação e o que não é uma mesa de revelação. Verdade ou não? Talvez à medida que eu fale, você se lembre de algumas pessoas, não precisa falar. E também eu espero que essa pessoa não seja você. Amém? Mas se for, tem jeito. Porque para tudo tem jeito, verdade ou não? É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está crescendo, por isso que a gente está melhorando. A gente está aqui para a gente seguir e sentar na mesa correta. Tem algumas mesas que até enganam um pouco mais, porque tem umas que são escancaradas, verdade ou não? A mesa da fofoqueira a gente conhece de longe. Mas tem umas que são mais camufladas. Tem aquela mesa que aparentemente tem um conselho super espiritual. Tem um conselho amável, afável. É aquela mesa que diz assim para você seguir o seu coração. Mas às vezes o seu coração está em rebeldia com o Senhor. E você não podia ouvir de ninguém: siga o seu coração. Se o seu coração está distante de Deus. Às vezes a gente vai precisar de uma mesa de confronto. A gente vai precisar de uma mesa que fale a verdade para a gente. E essas mesas que suavizam demais são mesas perigosas também. São mesas que a gente precisa estar distante. Eu amo que a revelação de Jesus não está simplesmente num ambiente, mas a revelação de Jesus está na partilha, está na comunhão, está na mesa. É por isso que a gente precisa da mesa da revelação. Por quê? Porque a mesa da revelação abre os nossos olhos espirituais. Se você não tem olhos espirituais abertos, hoje Deus vai abrir seus olhos espirituais. É só você sentar na mesa da revelação. Na mesa certa. Mas a mesa da revelação, ela também ativa a sua memória para aquilo que importa. O gesto de Jesus de partir
o pão era uma marca de Cristo. Aquilo ali, quando ele abençoa o pão e entrega, ativa na memória e no espírito dos discípulos um reconhecimento. É o Senhor, é o Mestre, é Ele. E é por isso que a mesa da revelação é essa mesa que ativa na nossa memória aquilo que nós precisamos ser lembradas. Quem é a amiga que a gente senta na mesa da revelação? É aquela que lembra os livramentos que Deus já nos deu quando a gente está na frente do Mar Vermelho, doido para voltar para o Egito. Verdade ou não? É aquela amiga que diz, não, amiga, não, Deus vai livrar. Não olha para trás, não. Não olha para trás, não. Ela lembra os livramentos que Deus já nos deu. Verdade ou não? A amiga que a gente senta na mesa da revelação é aquela que nos lembra quem nós somos, mesmo que tudo ao nosso redor esteja tentando nos dizer que a gente não vale nada. Naquele momento que tudo parece dizer que vai dar errado, é aquela amiga que diz, não, jamais. Você não é essa pessoa, levanta essa sua cabeça, né? Aquela amiga encorajadora, cheia de fé, cheia do Espírito Santo. A mesa da revelação é aquela amiga que te lembra da promessa. Mesmo quando o tempo da espera parece ser um castigo na sua vida. Você está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a amiga diz, não, para de olhar para o tempo. Começa a olhar para a promessa. Coisa boa é ter uma amiga de mesa de revelação. Coisa boa é ter uma amiga que nos lembra da promessa. Coisa boa é uma amiga que te lembra o que Jesus já fez na sua vida. Quando você começa a duvidar que Ele pode fazer de novo. Verdade ou não? Que nos lembra, já saiu de lugares piores. Já passou por dores maiores. Sabe aquele momento que a gente diz assim, será que eu vou conseguir subir no altar e pregar depois disso tudo que aconteceu? Vai, olha, levanta essa sua cabeça e se lembra que é bem assim. A amiga geralmente faz isso, não é? Se lembra do que você já passou e venceu. Lembra que você já passou por dores maiores do que essa. A gente precisa de uma amiga assim? Precisa ou não, gente? Vocês não estão me ajudando. Vocês estão com a cara de pânico e terror. Amém, gente? Não sei se é porque vocês não estão sendo essa amiga, não tem amiga, vocês estão querendo achar amiga. Eu não sei o que é isso, mas vai descobrir até o fim. Amém? Coisa boa é sentar na mesa com amigas que nos lembram que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Quando você está prestes a estourar com alguém. Quando você diz, eu vou falar tudo que eu tenho direito. Ela, não vai não. Não é? Para. Sua luta não é contra carne e sangue. Você vai ficar calada. Você vai respirar fundo. Você vai deixar Deus lutar essa guerra. O que é isso? Isso é uma mesa onde tem revelação. Porque na hora do caos, gente, o que sustenta a nossa fé, às vezes nem sempre é uma palavra nova. É estar num ambiente em que alguém nos lembre. Traga à nossa memória aquilo que Deus já fez. O partir do pão trouxe a memória. E algumas vezes, essa cegueira espiritual momentânea que muitas pessoas passam, porque não tem alguém para lembrar do que Deus já fez, nem é falta de Bíblia, é excesso de distração. Porque você diz, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu aprendi na igreja do amor, sem Bíblia não tem café. Eu já fiz o meu devocional, eu não estou conseguindo perceber quem é quem. Por que eu não estou conseguindo descobrir quem é essa pessoa? Rapaz, às vezes não é falta de Bíblia. Às vezes é excesso de distração. Às vezes a gente está tão entretida com o que não deveria, que a gente não consegue receber a revelação de Cristo. Eu preciso dizer a você, o mundo está cheio de distrações. Olha, no ano passado, eu percebi que todas as vezes que eu entrava para postar alguma coisa, vez ou outra eu estava ali olhando e passando o feed. Coisa ruim é ficar passando o feed sem propósito, não é? Porque quando você começa a passar o feed sem propósito, quando você vê, você está 15 minutos, 20 minutos, meia hora, às vezes 1 hora ali. E eu pensei, meu Deus, eu não posso perder 1 hora do meu dia passando um feed. Eu não posso viver assim. Eu pensei, o que é que eu faço? Vou deixar de seguir alguns para diminuir. Eu disse, se eu deixar de seguir alguns, alguém vai ficar triste comigo. E ficar com outros, também não quero escolher ninguém. Eu vou deixar de seguir todo mundo. Deixei de seguir todo mundo, só não meu marido, para ninguém achar que eu estou brigada com ele. Porque de fato eu não estou, glória a Deus, aleluia, amém. Eu não ia deixar de seguir meu marido, né, gente? Mas deixei de seguir todo mundo. Estou sem distração há quase 8 meses, 7 meses. Coisa boa é eliminar as distrações. Por quê? Porque a revelação se torna mais palpável. Sabe, tem mesas que Jesus está presente.
Mas tem outras mesas que Jesus não está presente. Tem vezes que Jesus está presente, mas a nossa atenção está nas distrações. E tem mesas que ele não está, mas as distrações nos impediram de perceber que ele jamais sentaria ali. Sabe, o texto diz que assim que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Eu não sei em você, mas às vezes a gente dá uma lida na Bíblia e diz assim, como assim, eu não estou entendendo nada? Como é que eles não reconheceram Jesus? Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem. E quando Jesus é reconhecido, ele some, simplesmente desaparece. Mas aqui tem um mistério lindo que o Senhor falou comigo. É que a revelação em si era o propósito daquele encontro. O propósito daquele encontro era a revelação. Então Jesus já não precisava mais estar, porque ele já havia revelado. Tem gente que diz, Jesus foi embora. Não, o propósito era a revelação. O propósito agora era você viver pela fé daquilo que ele mesmo te revelou. Mas o problema é que você quer a presença e não entende que a revelação é o suficiente para você continuar caminhando. Não entende que a revelação é aquilo que te alimenta, que te faz caminhar e continuar no meio do caminho. Nós precisamos nos lembrar que os nossos olhos espirituais, quando eles se abrem, a presença de Jesus continua, mesmo que ele não esteja mais ali. Porque a presença do Senhor está, mesmo que tecnicamente ele desapareça. Você consegue me entender? A presença de Jesus permanece, mesmo que tecnicamente ele não esteja mais, ele está por meio da sua revelação. Agora, eles não precisavam olhar com os olhos naturais. Agora, eles tinham os olhos da fé. Agora, eles tinham os olhos da revelação. Sabe, nós precisamos sentar na mesa da revelação. Na mesa que nos mostra aquilo que nós precisamos enxergar. Tem amigas que nós sentamos e ali é a mesa da revelação. É a mesa da partilha. É a mesa onde falamos sobre Jesus, sobre as coisas do alto. É a mesa onde a gente não tem medo. É a mesa onde a gente não tem inseguranças. É a mesa onde a gente não tem temores. Porque a gente sabe que o mais importante daquela mesa não é o que a gente come, é a partilha que a gente tem. Verdade ou não? Eu me lembro que quando eu vim morar aqui, assim que eu cheguei, logo em dezembro, eu estava sem cozinha. Então eu não tinha fogão, eu não tinha nada, estava tudo reformando. E a única coisa que eu tinha era aquela panela elétrica de arroz. Né? Aquela panela elétrica de arroz, gente, eu não sei vocês podem cozinhar muitas coisas nela. Mas eu só sei fazer arroz e miojo naquela panela elétrica. E aí eu recebi uma amiga. E aí a gente conversou, e a gente falou de Jesus, e a gente orou, e a gente abraçou. E eu tinha feito um lanche, assim, tinha comprado um lanche, porque não tinha nada para cozinhar, né? Só que a conversa foi tão boa, a gente passou a tarde toda, e quando varou a noite, eu digo, a gente não tem nada que comer, eu não tenho nada para fazer. Não tenho uma panela, eu não tenho um fogão, tu quer um miojo? Ela disse, bora comer um miojo. Eu digo, vamos comer um miojo. E aí eu fiz o miojo, a gente comeu o miojo na panela do arroz. E aí a gente brincou e fez stories, e salinha conversando, aí o povo, pastora, você foi capaz de oferecer um miojo para a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Eu digo, entreguei um miojo para ela, porque eu sabia que depois que ela comesse o miojo, ela não sairia daquela mesa falando mal do meu miojo. Ela ia olhar para mim e dizer assim, Thalita me conhece tão bem e está tão bem à vontade comigo que é capaz de me oferecer um miojo. Eu jamais ofereceria um miojo para uma mulher que eu sabia que ia falar mal do meu miojo. A gente oferece miojo para quem tem segurança de que pode receber um miojo. A gente oferece um miojo para quem sabe que senta na mesa com a gente, não por causa da comida que a gente tem, mas por causa da partilha que a gente carrega. Aquilo que nós entregamos às pessoas fala mais, não de nós mesmos, mas de quem elas são. E nós podemos ter o discernimento e a revelação suficiente para saber quem senta na nossa mesa, quem a gente pode dar um miojo, quem a gente não pode dar um miojo. Verdade ou não? Porque tem gente que se eu oferecesse um miojo hoje na minha casa, ia falar tudo, menos bem de mim. Ia dizer, a pastora não sabe cozinhar, a pessoa não sabe fazer uma comida, a pessoa não... Ou outras iam dizer, a pastora está passando um problema financeiro, só está comendo miojo. Ia ter mentira para tudo quanto é lado. É verdade ou não? E até gente para inventar qualquer coisa? Tem, porque tem amigas que não são da mesa da revelação. Infelizmente, são amigas da mesa da informação restrita.
restrita aos demônios que falam nos ouvidos delas. Verdade ou não? A gente precisa sentar na mesa da revelação. Segunda mesa muito importante para você se sentar. A mesa do discernimento. Fala comigo, discernimento. Se você está assistindo, escreva número 2, mesa do discernimento. João 13, do 21 ao 27, diz assim: ditas essas palavras, Jesus ficou angustiado em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que cada um de vocês me trairá. Então Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Molhando, pois, o pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que recebeu o pedaço de pão, logo Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você está para fazer, faça-o depressa. O que você está para fazer, faça-o depressa. A verdade é que nem todo mundo que está sentado na nossa mesa é um aliado. A verdade é que nem todo mundo que está sentado na nossa mesa merece repartir o pão com a gente. Verdade ou não? Mas eu amo que Jesus deixou uma lição grande aqui. Ele não evitou a traição, ele discerniu as pessoas. Jesus não evitou a traição de Judas, mas ele sabia quem era o Judas. Talvez você está aí se matando para tentar se livrar de Judas da sua vida. É impossível. É impossível nos livrarmos do Judas. Isso é uma decisão que cabe a eles. A mim e a você cabe discernir quem é o Judas na nossa vida. A mim e a você cabe conhecer quem é o Judas. Jesus discerniu quem era. E eu amo que o texto de João 13 é um dos episódios mais intensos e mais sensíveis da vida de Jesus. É o momento que ele tem que partir o pão e dizer: um de vocês vai me negar. E é aquele que eu der o pão molhado. Já pensou você ser traído por alguém que você compartilhou o pão que ainda está sujo nas suas mãos? Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi traído por alguém com quem ele estava compartilhando o pão. A poeira ainda estava nas mãos. Às vezes a gente compartilha o pão com alguém. As marcas ainda estão nas nossas mãos da partilha, mas eles são capazes de nos trair. Foi assim com Jesus. Por que a gente quer que seja diferente com a gente? Por que a gente assusta? Eu partilhei, olha minha mão aqui, olha a prova que eu dividi o pão. Por que a gente se indigna quando a gente diz: eu fiz tudo por fulano e mesmo assim ele me traiu? Jesus estava com a mão suja de pão quando Judas decidiu trair. Se foi feito com Jesus, comigo e com você, muito mais deveria ser. Verdade ou não? Porque Jesus não merecia, eu e você, às vezes, de vez em quando, a gente dá uma merecida. Verdade ou não? Jesus estava ali, mas ele tinha a mesa do discernimento. Por quê? Porque essa é a última ceia, é a mesa do discernimento. É a mesa que proporciona consciência. Jesus sabia que Judas trairia ele? Sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia que Judas ia trair, mas mesmo assim ele estava ali partindo o pão. Gente, discernimento não é ficar assim, ó, feito uma mulher paranoica. Eu tenho que discernir quais são as amizades que eu tenho que andar. Deus o livre andar com fulana. Eu quero me proteger. Eu quero estar livre de riscos. Ninguém está livre de riscos. Talvez aquela pessoa que você menos imagina vai te trair, porque isso não é algo que depende de você, depende dos outros. E Jesus nos ensinou, mas mesmo ali ele foi capaz de partir o pão. Mesmo no meio de um ambiente de intimidade, havia alguém com o coração dividido. A gente fica querendo fugir dos que estão longe e achando que os que estão perto nos protegem. Às vezes, no ambiente de intimidade, tem alguém com o coração dividido. Estava ali, Jesus, partindo o pão. E essa é uma das maiores lições da vida adulta, se eu posso dizer assim. Essa é uma das maiores lições da liderança. É entender que a gente não pode evitar a dor, mas que a gente pode, sim, estar consciente dentro da dor. Ninguém consegue evitar a dor. Seria muito bom se a gente pudesse, mas é impossível. Eu estou aqui como prova viva para te dizer: não dá para evitar a dor. As pessoas vão nos trair.
elas vão virar as costas, elas vão falar palavras duras, elas vão nos olhar como não deveriam olhar, elas vão nos tratar como não deveriam nos tratar, elas não vão conhecer o que a gente está passando e elas terão uma interpretação totalmente diferente, porque muitas delas não têm a revelação. Mas deixa eu te dizer, a mim e a você cabe entender que não dá para evitar. E que às vezes nós vamos passar por dores intensas. Olha bem para mim, Jesus ficou angustiado. A palavra no original, para essa que foi a descrição de Jesus, é uma perturbação interior intensa. Não fica calada não, vou até beber um gole d'água. Perturbação interior intensa. Quantas de nós já vivemos uma perturbação interior intensa? Se Jesus passou, a gente vai passar também. Jesus não foi um espectador do plano da salvação de fora. Ele sofreu, gente. Ele sofreu com a traição de um amigo e dói. Dói ser traído. Machuca. Mas nós precisamos aprender a ter discernimento. Não evitar a dor, mas entender o que está acontecendo com a gente no meio da dor. Sabe, eu estava lendo o texto e pensando, meu Deus, a Bíblia diz que quando Jesus está ali e falou para os discípulos que um deles trairia, todos eles ficaram confusos. Eu digo, meu Deus do céu. Jesus disse, um de vocês vai me trair, e todos ficaram confusos. Isso nos mostra que aparentemente Judas não dava sinais evidentes de que era o traidor, porque ninguém conseguiu identificar ele. Essa é uma grande lição para mim e para você. Nem sempre presença significa fidelidade. Nem sempre quem está sentado à mesa vai provar a você lealdade. Porque muitos podem estar próximos, poucos estão por uma aliança íntima verdadeira. Tem gente que elogia você na frente dos outros, mas inveja você por trás. Verdade ou não? Tem gente que te abraça, mas deseja a sua queda. Essa é a verdade. Infelizmente é a verdade. Gente, Judas não se vestia de maneira diferente. Judas estava entre todos, a ponto de ninguém perceber e dizer, foi Judas, é Judas que vai trair. Eles apontam para Judas? Não, porque não parecia. Estava tudo entre amigos. Nem sempre parece. Mas nós precisamos entender. Às vezes, até na mesa da intimidade, tem alguém com o coração dividido. E a gente vai precisar aprender a lidar com essas pessoas. Judas estava ali, no meio de todos os discípulos. Mas o coração estava em outro reino. O coração já havia sido dominado. A mesa do discernimento proporciona essa consciência para a gente. Talvez você esteja hoje pensando, meu Deus, eu preciso da mesa do discernimento. Porque às vezes eu acredito piamente que aquela pessoa me ama. Eu confio tanto nas pessoas. Quando eu vejo, pá, decepção. Se você é essa pessoa que tem dificuldade de ter esse discernimento, você vai pedir hoje, o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. E Ele vai te mostrar o que você não está conseguindo enxergar. Porque tem gente que diz assim, será que eu deveria continuar sentada à mesa com essa pessoa? Ela é minha amiga, até parece ser minha amiga, mas depois eu saio como se estivesse drenada. Sabe aquela pessoa que arranca a sua força? Arranca a sua paz? Arranca a sua alegria? Pois é, essas pessoas existem. Eu oro para que não seja eu e você, que não sejamos nós essas pessoas. Mas a gente também não pode viver cercado de pessoas seguras, porque isso é uma ilusão. E isso, na verdade, é uma armadilha do diabo para nos isolar. O diabo vai dizer, ninguém é seguro para andar com você. Se isola. Essa é uma grande armadilha do diabo. Gente, tem uma linha tênue entre não ficar paranoico, achando que tudo e todos estão te traindo, e confiar nas pessoas. E não se isolar. E ter verdadeiras amizades. Para isso, a gente precisa de revelação e discernimento. Porque o discernimento também, ele expõe a verdade espiritual. Tem mesas que a gente senta, que a gente diz assim, sangue de Jesus tem poder. Essa mesa foi uma mesa de ataque. Não é? Não sei se vocês já viram uma experiência como essa. Eu já vivi várias. Falei, sangue de Cristo, por que eu sentei nessa mesa? Uma mesa de ataque, de guerra espiritual. É aquela mesa em que você é atacado.
escancaradamente. E de fato existe. É parte da missão. É duro dizer isso, mas é parte da missão. Eu já sentei em lugares que eu dizia assim, o sangue de Cristo tem poder. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu já sentei em mesas que as pessoas estavam tão na defensivas que parece que o desejo delas era encontrar alguma coisa errada. Eu me lembro de sentar numa mesa num restaurante e que a pessoa estava me convidando e me levando e me levou para jantar. Eu não tomo refrigerante, quem me conhece sabe. Não tomo refrigerante, eu só tomo suco e água com gás. Quando o garçom veio, antes que eu pedisse uma água com gás, eu vi que era um restaurante tão bonito, aí eu perguntei assim, tem uma soda italiana? Quem gosta de tomar soda italiana sabe. Gente, soda italiana, o nome pode ser chique, mas soda italiana nada mais é do que uma água com gás, um limão espremido e uma essência de alguma coisa, maçã verde, tangerina, qualquer outra coisa. Eu gosto de soda italiana de maçã verde. E eu perguntei, tem uma soda italiana de maçã verde? Eu só perguntei. Ô, mulher, não foi por mal. Foi só porque eu pensei assim, é tão bonito aqui, eu acho que tem uma soda italiana de maçã verde. Porque, na verdade, as sodas italianas são bem bonitas e, geralmente, o povo vai fazer uma firula, vende nos restaurantes, verdade ou não? Mas eu faço em casa com a maior facilidade do mundo. Gente, pra que eu pedi aquilo ali? Todos os olhares da mesa me fulminaram. Como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, porque eu estava pedindo. Eu digo, mulher, me dê uma água em nome de Jesus. Quando o garçom disse assim, não tem, eu digo, não tem problema. Uma água. Também se não tiver, eu como seco. Porque tem lugar que você se sente atacado. Tem lugar que parece que tudo que a pessoa quer é achar alguma coisa negativa em você. Mas às vezes faz parte da missão. E a gente não pode perder o controle. Olha bem para mim. O ponto aqui não é evitar essas pessoas. Não tem como. O ponto aqui não é evitar o Judas. Jesus não evitou, mas ele não perdeu o controle da narrativa. O que foi que ele fez? Ele molhou o pão e deu a Judas. No costume oriental, esse molhar de um pão e dar a alguma pessoa era um ato de honra, de amor, era um gesto de carinho, de afeição. Jesus deu a Judas um último ato de amor e de misericórdia, mas cabia a Judas a escolha do que ele faria. De fato, eu e você podemos entregar amor e misericórdia e compaixão pelas pessoas, mas ainda assim elas podem escolher pelo pecado. A gente pode dedicar a nossa vida, ensinar, mas não está na nossa mão tomar a decisão pelo outro. É o outro que vai tomar a decisão. Mas aí o texto diz que quando Jesus dá o pão molhado, vem uma frase que é forte, é densa, o ambiente pesa. Porque diz assim, logo depois, Satanás entrou nele. O que é isso? Jesus entregou o pão e expôs o Espírito. Jesus entregou o pão a Judas e expôs o Espírito. É como se Jesus estivesse ali com um pão que representa a vida. E naquela mesma entrega, naquele mesmo pão que representa a vida, ele estava fazendo uma entrega para aquele homem que daria a permissão para o cumprimento que levaria à sua própria morte. Ele não perdeu o controle. E aí Jesus não amaldiçoa Judas, não roga uma praga em Judas, não tenta se vingar de Judas. Deus já está falando com a gente, porque todo o desejo de vingança vai embora em nome de Jesus. O que é que ele diz? Ele diz assim, o que você está para fazer, faça, mas faça depressa. É como se Jesus estivesse assim, dizendo assim para Judas, Judas, eu sei que o seu coração já está entregue, já se perdeu. Então o que você tem para fazer, pode fazer. Eu estou pronto para continuar cumprindo o meu propósito, independente do que você fizer. Você entende a diferença? Você entende a lição do que o Senhor está nos ensinando? Que a mesa do discernimento expõe a verdade espiritual. O discernimento não paralisa Jesus. Ele discerniu que seria traído. Ele discerniu que aquele pão molhado estava sendo entregue para alguém que ia levar à morte dele.
Mas mesmo assim ele continuou. Sabe por quê? Porque quando você discerne, o inimigo pode até estar presente, mas ele não tem mais poder sobre você. Porque você discerniu. Porque você conhece. Porque você vai continuar em direção ao seu propósito. Mas muitas vezes, tantas de nós estamos em ciclos repetitivos de quedas. Ciclos repetitivos de quedas emocionais com determinadas pessoas. Por quê? Porque a falta de discernimento é um passaporte para esses ciclos repetitivos. Por que que toda vez que eu me abro com alguém, essa pessoa fala mal de mim? É um ciclo repetitivo na sua vida. Porque lhe falta discernimento para descobrir quem de fato é a pessoa que você pode, como Tiago, abrir seu coração. Aí você cai em ciclos repetitivos por quê? Porque te falta discernimento. Te falta discernimento. Tem mulher que fica numa amizade que eu digo assim, mulher, o sangue de Jesus tem poder. Acha que a amiga está protegendo, está manipulando. Está manipulando. E lhe falta discernimento para entender. Sabe, o Espírito Santo está nos convidando para ter esse discernimento. Para ter essa revelação. Não somente de gestos, de palavras, mas sobretudo de vida, de frutos. Gente, as pessoas têm uma dificuldade de discernir frutos. Vamos olhar para os frutos. Não é para a gente viver desconfiada, não. Essa palavra é para a gente viver desperta. A gente precisa estar assim, ó, alerta, atenta. Vigiando e orando, porque os dias são maus. Discernir não é sobre ficar duvidando de tudo e de todos e num estado paranoico. Discernir é sobre escutar a voz do Espírito Santo. E eu aprendi que no mundo espiritual, quando você aprende a discernir, é como que uma faca que arranca a aparência e mostra a verdadeira essência. Quando você tem discernimento espiritual, você é capaz de entrar no mundo espiritual, tirar aquilo que é aparente e revelar aquilo que de fato é essência. A gente precisa buscar discernimento espiritual do Senhor. A gente precisa buscar uma palavra de revelação do Senhor. Jesus vai nos mostrar que discernimento não é vingança, não é rogar praga, é sabedoria, é domínio próprio. É entender quem é o Judas, é saber o que ele fez, é estar no momento, mas continuar em direção ao seu propósito, não se deixar amargar, não se deixar azedar. Essa é uma grande palavra de sabedoria. Porque às vezes a gente leva umas rasteiras que a gente diz assim, não vou confiar em mais ninguém. E Deus no céu está dizendo assim, sim, e aonde foi que você aprendeu isso? Se eu lhe ensinei a perdoar 70 vezes 7, né? Às vezes a gente diz, Deus, não sou mais amiga de ninguém. Depois do que fulana fez comigo. Quer dizer que você nunca fez o mal a ninguém? Quer dizer que num momento de agonia ou de falta de sabedoria você também não errou? Sabe, eu tenho medo. Eu tenho muito medo de pessoas que se mostram sempre perfeitas. De pessoas que se mostram sempre na posição de dizer, olha, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, olha Beltrano. Porque a impressão que dá é que ela não consegue ver as falhas em si mesmas. É por isso que toda vez que eu prego, eu digo, olha, cuidado com fulano, mas cuidado comigo também. Cuidado com fulano, mas cuidado com você também. Porque a partir do momento que você começar a achar que é bom demais, alguma coisa tem errado. Tem ou não tem, minha gente? Tem. Outro dia, uma pessoa conversando comigo, ela usou uma linguagem que eu fiquei assustada. Tipo assim, ela estava falando assim, mas eu nem dou mais ouvidos para essas pessoas que me veem desse jeito. Porque realmente uma pessoa que tem e decide ter intimidade com Deus, quem não tem intimidade não entende. Quem não tem intimidade não compreende. E eu fiquei olhando assim para ela e fiz, Deu vontade de dizer assim, qual foi a conclusão que te levou a crer que só você tem intimidade e essa pessoa que você está falando não tem intimidade com Deus? Por que você está achando que porque você dobrou seu joelho, orou e fez o seu devocional, você é a única íntima de Jesus? E que quem pensar diferente de você não é mais íntimo de Jesus? É por isso que eu acho que Jesus me fez assim, autêntica, verdadeira, transparente. Porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Eu digo, mulher, em nome de Jesus. Eu nunca vi um íntimo de Jesus olhar para as outras pessoas como não íntimas. Porque um íntimo de Jesus sempre tem um olhar de Jesus. Ela tem um olhar de compaixão de Jesus.
Ela não tem um olhar de soberba. Ela tem um olhar de humildade. Então, se fosse para descreditar, eu já te descreditava agora. Porque o íntimo de Jesus não tem esse tipo de comportamento. O íntimo de Jesus não tem esse tipo de olhar. O íntimo de Jesus tem pureza no olhar. O íntimo de Jesus tem sabedoria nas suas palavras. E por fim, a última mesa que nós precisamos nos sentar, misericórdia, eu já preguei muito, é a mesa do propósito. Lucas 22, do 19 ao 21, diz assim: e tomando o pão e tendo dado graças, partiu e lhes disse: esse é meu corpo oferecido por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. A mesa do propósito é a mesa que ativa a sua vocação, não é a mesa que anestesia o seu chamado. Jesus serviu o seu propósito mesmo cercado de medo, de distração, de traição. E às vezes você está esperando o quê para viver o seu chamado? Você está esperando o ambiente perfeito para cumprir a vontade de Deus para a sua vida? O propósito perfeito? Se Jesus serviu a mesa no meio da angústia, da dor, da traição, Jesus serviu a mesa. Ele estava dizendo assim: estou cumprindo o meu propósito num ambiente bem hostil. Que fique claro, mas eu estou cumprindo o meu propósito. Às vezes a gente quer sempre um ambiente favorável. A gente quer pessoas ovacionando para fluir melhor. Não, é num ambiente hostil. Ah, não, só vou cumprir meu propósito quando as coisas se acomodarem. Pois então, minha filha, nem cumpra propósito. Porque com propósito é abraçar a dor. Essa é a verdade. Cumprir o seu propósito é andar lado a lado com a dor. Essa é a verdade. Jesus foi aquele que entendeu isso e continuou. É por isso que eu amo que a última mesa que eu falei foi a mesa da Santa Ceia, porque a gente precisa entender que a mesa da ceia não é uma lembrança melancólica de alguém que morreu. A mesa da Santa Ceia, para mim e para você, é uma ativação espiritual. Se Jesus, no último momento, foi capaz de ir até o fim, eu também posso. Se Jesus, no último momento, foi capaz de tirar força da onde não tinha, no meio da traição, eu também consigo. Porque eu sou filha dele. Se Jesus foi capaz, eu também serei capaz. A mesa do propósito é o lugar onde a gente senta para entender nossa origem e o nosso destino. Jesus estava ali na última ceia compartilhando sobre isso. E é sobre isso que eu e você precisamos ter um conhecimento bem firmado no nosso coração. De onde vemos e para onde vamos. Quem somos? A nossa verdadeira identidade. Por quê? Porque a mesa do propósito reparte o pão, mas também te lembra da cruz. Reparte o pão, mas também te lembra da cruz. Eu queria terminar esse sermão com uma história. É um conto, na verdade. Conta-se que na antiga Cilícia do século IV a.C., um governador tirano chamado Dionísio viveu uma das histórias mais lindas e mais poderosas no meio do seu reinado. A lenda de Damon e Pitias. Não sei se vocês já ouviram falar dessa lenda. Alguém aqui já ouviu? Essa lenda conta que Pitias foi acusado pelo governo de conspirar contra o rei. Então ele foi condenado à morte. E quando ele foi condenado à morte, ele implorou que ele tivesse um tempo antes de morrer para organizar os seus assuntos pessoais. E aí, para isso, foi dado um tempo, mas foi pedido algo em troca, que ficasse no lugar dele o seu amigo Damon. Se ele não voltasse, quem seria morto seria Damon. Então a história conta que Dionísio saiu para resolver assuntos pessoais e Damon ficou no seu lugar. Se Dionísio não voltasse, Damon morria. E aí, no meio daquele impasse em que todo mundo achava que Pitias não ia voltar, porque ele sabia que se voltasse era para morrer, um pouco tempo antes da execução, ele retorna para salvar a vida do seu amigo e, de fato, morrer. E a história conta que Dionísio, um grande ditador, não matou nenhum nem outro. Perdoou Pitias porque ficou impressionado com o nível da amizade que existia entre eles e disse: eu preciso ser amigo de vocês. De um que é capaz de ficar
mesmo sabendo que pode morrer pelo amigo, e do outro que é capaz de voltar para morrer, para que o amigo não morra em seu lugar. Sabe, é sobre isso que nós estamos falando. E é sobre isso que Jesus nos deixou uma grande lição. Sabe, a verdadeira amizade, ela não é feita de afinidade. A verdadeira amizade, ela é feita de fidelidade. Sabe, a amizade tem um preço. Não fica achando que é de graça ter uma amiga. A amizade tem um preço. E quem ama de verdade, paga. Quem ama de verdade, paga. A amizade tem um preço. Mas quem ama de verdade, paga. A amizade verdadeira é aquela pessoa que na hora que ninguém quer ver você, ela vai ver você. Na hora que você não está bem, ela vai estar. A amizade verdadeira é aquela hora que ninguém quer defender, mas ela vai defender. Porque ela paga um preço. Tem momentos que todo mundo vai embora, mas o amigo verdadeiro manda aquela mensagem e diz: não fui não, tá? Estou aqui e quem vier bater em você, bate em mim primeiro. Vai ter que me ouvir primeiro. E quem não entendeu, vai ter que entender com as minhas palavras, porque eu conheço o seu coração. Que a gente possa ser essa amiga verdadeira. Gente que é tão cheio de Jesus, que não vive para falar de pessoas, não vive para falar de conquistas, mas vive por partilhar. Partilhar do pão, partilhar do que traz vida, partilhar do que transforma. Que eu e você sejamos essas mulheres, antes de procurarmos essas, que nós possamos ser amigas verdadeiras. Você pode ficar em pé no seu lugar? Quem é que está sentado na sua mesa? A pergunta é: quem está sentado na sua mesa? Que a gente se sente na mesa da revelação, na mesa do discernimento e na mesa do propósito. Para que a gente possa melhorar todos os dias. A gente vai ser perfeita? Jamais. Todo mundo tem um dia mau. E às vezes as pessoas estão sofrendo batalhas que os outros não conhecem. Às vezes elas estão vivendo uma história que não foi dita. E a gente precisa ter um coração sensível para ser o tipo de pessoa que tem um olhar bom. Coisa boa é ser uma amiga que tem um olhar bom, que tem boas palavras. Gente que compreende, gente que abraça, gente que entende a falibilidade do ser humano. Gente que olha com amor. Que nós possamos ser essa mulher. Que a gente possa ser diferente, fazer diferente, falar diferente. Antes da gente querer ter uma boa amiga, que a gente seja uma boa amiga. Antes de querer encontrar no outro aquilo que a gente ainda não é, que a gente possa consertar aquilo que a gente precisa ser. Nós possamos ser mulheres maduras, cheias do Espírito Santo. Que a gente não seja o tipo de mulher que está pronta para falar do que aconteceu com fulano, beltrano. Que está pronta para criticar A, B, C. Criticar é muito fácil, quero ver você elogiar. Quando não tem nada para você arrancar de bom daquela pessoa. Tem hora que tem gente que eu digo assim: Deus, o que é que eu vou arrancar de bom? Tem alguma coisa, eu tenho que procurar. Mas a gente procura para até achar. Até no fim, verdade ou não? Sempre tem, foi Jesus que fez. Se não tiver, a gente diz que a roupa está bonita. Não é? Que nós possamos ser esse tipo de mulher. Coloque a mão no seu coração. Não sei se você está aí com uma amiga, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que essa palavra possa ser um alívio, um consolo do Senhor para mim e para você. Talvez você chegou aqui e você disse assim: eu fui traída por alguém que eu parti o pão e ainda estava sujo nas minhas mãos. Eu perdi a capacidade de confiar nas pessoas, eu perdi o amor. Eu perdi a empatia. Deus está restaurando isso hoje. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.